Legal. Ô, Bruno, a gente tá falando aqui, né? E tá fascinante essa conversa. Fatores ambientais, fatores genéticos que podem afetar vários fatores no corpo de um modo geral, inclusive síntese e liberação da dopamina, que por sua vez vai modular outros circuitos que estão envolvidos com emoção, com motivação e eventualmente modular o comportamento da pessoa, né? Agora, como a gente já discorreu bastante, vários fatores ambientais, vamos deixar os genéticos um pouquinho de lado. Fatores ambientais, como por exemplo eventos estressantes, podem modular esse processo todo ao longo do desenvolvimento no indivíduo adulto, fazendo o desenvolvimento acontecer de um jeito diferente, a pessoa se comportar de um jeito diferente. Acredito que alguns desses fatores podem, ambientais agora, predispor a pessoa a desenvolver transtornos psiquiátricos, se eles acontecerem em algum momento específico, até mesmo na fase adulta. Tem algum grupo desses fatores, eu tenho uma suspeita aqui na minha cabeça, mas quero ver o que você vai dizer, que se você considera mais relevantes, assim, para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos? Se sim, quais transtornos a gente pode observar por conta desses fatores ambientais? Importante deixar isso claro, né? Porque você tem em mente que dependendo de onde a criança, o ambiente que ela está se desenvolvendo, ela pode estar sendo predisposta a ter algum problema na vida adulta. Ou até mesmo na vida adulta, mais velho depois, né? Quando você pensa assim, quais são os efeitos ambientais, são vários, né? Lógico, de novo, com variáveis fortes, variáveis fracas. De variável forte, são clássicos, estresse na infância, né? Então, uma coisa aversiva na infância. E tem uns trabalhos que são até interessantes, que ainda estão colocando em xeque alguma ideia se o estresse crônico na infância, ou seja, um ambiente hostil na infância, ele é pior que um trauma. Entendeu? E até em modelo animal o pessoal vem questionando isso. Então, eu não tenho, assim, a gente não detecta nenhum padrão para te falar assim, esse é mais forte que esse. Tá? Um padrão na literatura científica. Isso, exatamente. Mas existe a possibilidade do estresse crônico ser pior em alguns aspectos do que um evento traumático. Eu tinha esse viés, agora não sei mais, você acredita? Eu tenho esse viés, eu ainda tenho esse viés, só que tem algumas coisas que estão me deixando encucados. Eu acho que isso é legal demais na ciência, né? É você não se prender à ideia e ver o que acontece. Tem alguns trabalhos que sugerem que a adaptação homeostática do organismo, ou seja, a adaptação que a criança faz em relação ao estresse, talvez adapte e proteja ela na vida adulta. Então, assim, tem os dados que eles estão mostrando assim, tem um grupo de crianças ou um grupo de jovens que parece que o estresse crônico ao longo da infância, nessa fase desenvolvimental, talvez proteja ao que vai acontecer no ambiente hostil. Proteja ela de... ambiente hostil. De ambientes hostis no adulto. E um trauma, não. Que um trauma dá um choque, aí dá uma alteração grande e depois para ele se readaptar não é o suficiente. Mas, por outro lado, tem alguns trabalhos que mostram o contrário, que o trauma já faz com que tenha tempo para se recuperar e ele se adapte. Então, seria tipo assim, você dá um empurrão na pessoa, o João Bobo, né? Ele vai para um lado e cai para o outro, mas depois ele volta. E o estresse crônico, ele faz essa adaptação para um ambiente hostil na vida adulta, mas que a pessoa se adapte ao ambiente hostil da vida adulta, mas ao longo prazo da vida, para o envelhecimento já não é bom. Então, no contexto da vida adulta é bom, mas já no envelhecimento, quando está mais velho, já não é tão bom mais. Então, de novo, aquela ideia do depende, né? Em qual linha, qual método que você vai usar. Então, hoje eu tenho dúvidas, mas como eu tenho o viés do estresse crônico, eu trabalho com o modelo de estresse crônico na infância, entendeu? Que é a de separação maternal em camundongos. A gente separa da mãe, né, na infância para olhar qual que vai ser o efeito desse estresse no camundongo quando está na adolescência. O que isso seria no adulto? Seria um abandono? Uma sensação de abandono, né? Isso é difícil a gente fazer, né? Como é que seria a parte subjetiva do camundongo em relação a gente. O que eu acho que é o jeito mais honesto é falar estresse. Entendeu? Eu não sei se eu estou simulando algum contexto humano. Uma situação específica. Eu não sei. Tem que tomar cuidado. Então a gente sabe assim, é o estresse. É um estresse que está acontecendo. Então a gente sabe que o estresse na infância atrapalha bastante o desenvolvimento cerebral. A gente tem resultados legais na literatura científica, tem resultados legais mostrando alteração da amígdala. Alguns mostram aumento da amígdala, outros mostram redução do tamanho da amígdala, mas sempre uma hiperatividade da amígdala. Então, o organismo fica mais responsível, que tudo tem uma valência negativa. Tá? Tem redução do tamanho do hipocampo,
que são também uns resultados que são bem consolidados, e alteração na estrutura, não o volume, mas a estrutura, a organização dos neurônios no córtex pré-frontal. Então, a gente tem essas alterações clássicas que acontecem com o desenvolvimento, se você faz no estresse no desenvolvimento. Então, estresse, um ambiente aversivo, não é bom. Na vida adulta, o que a gente sabe? Ele não vai alterar tanto essa plasticidade. Ele tem alterações mais fracas, porque já não é um momento de desenvolvimento cerebral. Mas o que acontece? O hipocampo, ele tem um efeito forte se você tem estresse crônico na vida adulta. Tá? A amígdala, ela fica mais hiperresponsiva, mas a hipótese que a gente tem, a construção de conhecimento que a gente tem até o momento é que não é que ela tem uma alteração igual aconteceu na infância, mas sim porque ela não tem uma modulação tão forte que era do hipocampo. Que o hipocampo, ele é muito plástico, né? Que é uma vantagem para a formação de memória. Ele é naturalmente muito plástico, é uma região do cérebro especialmente plástica. Isso. Ou seja, para quem não é da área, é fácil de ser modificada. Muito. Ele pode formar novos neurônios. Então, assim, ele que quebrou o paradigma que não formam novos neurônios no cérebro. É porque no hipocampo formam muitos neurônios, então ele pode regenerar. O hipocampo, ele é muito plástico, mas essa plasticidade pode ser tanto forte para vulnerabilidade quanto para recuperação, né? Então, então, a diferença dos dois cérebros, do jovem, no infantil ou do adulto, é a sua vulnerabilidade, como ele vai responder ao estresse. Tá? E na adolescência ainda é mais forte. A adolescência é uma fase muito perigosa. Tanto é que eu falo muito, quando converso com amigos, essas coisas assim, eu falo assim, olha, hoje a gente está tendo uma mudança muito forte paradigmática em relação a como a gente vê drogas de recreação, drogas recreativas. Que agora, assim... elas são ruins? Aí você pergunta de novo, depende. Qual a quantidade que a pessoa usa? Qual o contexto que ela usa? Se ela tem um contexto pouco aversivo ou muito aversivo? Ela tem um apoio da sociedade, do Estado, dos amigos, do apoio social ou não tem? Se ela tem toda uma proteção social, provavelmente essa droga recreativa em níveis baixos não vai ser prejudicial. Até tem alguns trabalhos em que mostram que algumas dessas drogas recreativas sejam até benéficas para a saúde mental desse indivíduo. São os trabalhos, por exemplo, esqueci o nome dele lá do Rio, Steven Rehan, que ele mostra, por exemplo, com alucinógenos, ou até mesmo o Siddhartha, com o... como é que chama aquele chá? Psilocibina. A ayahuasca. Ayahuasca. Né? Então, todos esses, a gente está vendo que é tudo contextual. Aí eu explico, eu falo para o pessoal, olha, depende do contexto. Hoje a gente tem direcionando alguns, por exemplo, que cannabis seria... assim, talvez seja talvez, né, gente? Eu acho que é muito importante que a ciência é em construção. Talvez seja excepcional para a proteção do cérebro na senescência, no envelhecimento. E no adulto ela seja bom em certos níveis, em certas plantas. Em certos quadros. Isso, se a gente conseguisse caracterizar isso, a gente, até como droga recreativa, talvez não tenha efeito nenhum, só o prazer naquele momento. Mas desde que seja com a planta que não seja modificada para causar dependência, mas que seja só para que dê prazer naquele momento. Tal. Aí eu falo isso para eles. Só que eu sempre ressalto a mesma coisa sempre. Muito forte para eles. Não na adolescência. Nenhuma droga, a gente sabe, assim, todos os fatores exógenos que hoje estão tendo uma modificação paradigmática interessante, que talvez, de novo, com honestidade intelectual, a gente veja que em alguns contextos elas sejam até benéficas para a pessoa, usar de forma recreativa, que seria nenhum problema, sem moralismo por trás, mas na adolescência não. Que a adolescência é um momento que tem uma remodificação, remodelamento gigante do cérebro, e cannabis, álcool, drogas mais fortes, drogas leves, inclusive, como a cannabis, elas não podem ser utilizadas durante a adolescência. Então, além o estresse também na adolescência é outro fator que é muito prejudicial. Então, se você pensar para transtornos neuropsiquiátricos, primeiro, estresse em diferentes fases da vida, e dependendo da fase você vai ter efeitos diferentes. E também para homens e mulheres, lembrando que é espectral. Eu acho que é sempre importante lembrar, espectral, porque nem todos os homens, nem todas as mulheres respondem da mesma forma, e tem um meio termo aqui que mistura todo mundo. Então, são poucas as diferenças entre os dois. Mas tem diferenças entre homens e mulheres também, em quais fases diferentes. Por exemplo, o estrogênio parece que protege muito o cérebro. É um fator protetor.
Contra estresse, por exemplo. Contra estresse. Olha que legal. Então... E aí tem toda uma discussão que a gente poderia ter sobre os anticoncepcionais, por exemplo. Não, total. Anticoncepcionais ou até o tipo de antidepressivo que a gente usa. Né? Dependendo, a gente modular o antidepressivo de acordo com o ciclo menstrual da mulher. Mas, assim, outra coisa que é legal, assim, é lembrar que é um fator fraco, não é um fator forte. Né? Senão, coitado, senão os ouvintes vão falar assim, meu Deus, nossa senhora, eu tenho... Vou parar agora. Vou parar. Não, lembra, é fator fraco. O antidepressivo, por exemplo, é muito forte, é um fator forte para proteger. Então, durante a adolescência, é importante usar, obviamente, e também a mesma coisa com anticoncepcional, é um fator fraco, né? Senão o pessoal fala, não, vou parar de tomar anticoncepcional. Aí engravida tem mais depressão, coitado. Nossa senhora, né? Vai saber. Então, nesse caso, a gente sabe que o estresse depende da idade e do sexo. Outra coisa, abuso de drogas. Aí depende da idade e do sexo e da quantidade e da forma que a pessoa vai usar e do fator ambiental. E a droga em si. E a droga em si. Lógico, outra coisa que é muito importante o pessoal ressaltar. Não dá para comparar cocaína, nicotina, que estão altamente viciantes, com cannabis, por exemplo. A cannabis, ela é pouco viciante. Ela tem efeitos muito ruins durante a adolescência e na infância, mas depois dessa fase, e é engraçado porque depois, geralmente os jovens falam assim, professor, e que horas, quando que eu posso? Eu falo, não sei, e depende de pessoa para pessoa, não arrisquem, essa é sempre minha sugestão, não arrisquem. Deixa lá para frente se vocês quiserem usar e espero que a ciência está respondendo um monte de coisa e aí vai até direcionar para a gente use de forma segura. Eu acho que é isso que é importante o pessoal entender. Senão o pessoal vai escutar o podcast e falar assim, meu Deus, não, eu tô com 21 anos, será que já tá na hora? Não. Fez aniversário. Fez aniversário, fala assim, eu vou comemorar com uma droguinha. Mas aí o que eu acho que é interessante é assim, então depende da droga, óbvio, do tipo de droga, da concentração, que é outra coisa também. Aí você fala assim, cocaína faz mal. Não vou usar cocaína porque cocaína a gente não tem nenhum resultado. Mas, por exemplo, quando as pessoas pensam LSD ou alguma outra coisa, ela fala, faz mal. Qual concentração está usando? Se você estiver usando concentração baixa, igual o pessoal faz agora com microdose, pode ser que seja vantajoso pra caramba. Então, a gente tem que conhecer as coisas, entendeu? Porque agora a gente está vendo que microdoses, aparentemente, de novo, gente, é conhecimento em construção. Daqui um ano, eu posso me arrepender do que eu estou falando aqui no podcast, porque pode aparecer uma informação nova. Mas, aparentemente, está sendo vantajoso a microdose. Então, qual que é a droga, qual que é a concentração, o jeito que está usando, qual que é o contexto ambiental que a pessoa está. A infância não é legal, óbvio, porque tem uma fase muito de desenvolvimento cerebral. A adolescência, por favor, não. Na vida adulta e senescência, talvez. Entendeu? Então, é um fator estressante? O abuso de drogas? Em 2 fases específicas do cérebro. Em outras fases, talvez. Entendeu? Então, drogas de abuso, estresse ambiental, e aí a gente coloca aqui, obviamente, até o contexto social que a gente coloca. Que mais? Que influencia a alimentação. A alimentação faz, então tem influência variável média para fraca, mas ela participa também de todo o desenvolvimento. Então, ele pode ser um fator estressor se você tem consumo de muito excesso de açúcar, excesso de gordura. Uma desnutrição, de alguma forma, perfeito, né? E aí isso faz... E de novo, a mesma coisa, porque é muito comum. Outra coisa que é comum o pessoal usar, aquela falácia de pegar um exemplo da família, de uma pessoa que não tem, que é uma anomalia na natureza, e falar, mas isso aqui mostra que não é assim. Eu falo, não, isso é um estado anedótico, é uma pessoa, não é a população geral. Que é quando a pessoa fala assim, meu avô fumou a vida inteira e nunca teve problema. Eu falei assim, que sorte do seu avô, entendeu? É a mesma coisa você falar assim, teve um cara que passou por 3 guerras, voltou e não morreu. Aí, só por causa disso eu vou falar que guerra não mata? Não tem o menor sentido, né? Você pega uma exceção e usa. Então, assim, é lógico que algumas pessoas elas vão ter consumo alto de açúcar ou de gordura, tal, e depois lá na frente vão ter nada. Sorte dessas pessoas. Mas, no geral, no comum, a probabilidade é que isso seja um estresse para a vida. Aumenta as chances de desenvolver problemas sérios na fase adulta. Exatamente. Ô, Bruno, focando, a gente poderia discutir isoladamente vários fatores, né? A gente poderia ter um episódio falar só sobre os efeitos da droga.
poluição, alimentação, superpopulação, prática de exercício. Agora, focando num... Não, mas me conta qual que é o seu chute. O estresse. É estresse? Em parte porque eu sei também sou linha de pesquisa e é algo muito debatido, né? O impacto que o estresse tem na vida das pessoas, no comportamento das pessoas, na saúde das pessoas. A gente já discutiu aqui. Achei muito legal isso, trazer... concordo até com o professor Huberman lá de Stanford, tem um podcast dele, e concordo nesse sentido de sempre trazer o mecanismo por trás. Porque você fala para as pessoas, praticar exercício é importante. Tá. Mas na hora que você explica, porque na hora que você fizer exercício, vai produzir isso daqui, vai chegar aqui, você explica o mecanismo, isso tem um poder muito maior de convencer a pessoa e ela aderir, ela entende. Eu sou um grande defensor que falando de fatores, né? Um fator forte para promover mudança de comportamento das pessoas é autoconhecimento. Entender como é que o negócio funciona. Acho que isso é fundamental. Então foi legal trazer esses dados científicos de como o estresse pode modular o sistema dopaminérgico, o desenvolvimento do cérebro, enfim, como que essas coisas estão relacionadas, né? E lembrar do sono, né? Pô, se a gente começar a falar de sono aqui... porque eu tenho que trazer o Cleiton, É verdade. Né? O Cleiton já veio, né? O Cleiton veio ontem, não sei quando que o episódio vai sair. Pra quem tá ouvindo aí, não sei se já saiu, já vai sair. A gente vai descobrir isso depois.